Na 32ª Feira do Livro Brasília, um partido necessário. São 10 anos do PSOL. É o último livro de Juliano Mereiro. Como que está, Juliano? Como está sendo essa feira? Tudo bem? A feira está linda, está cheia de gente. A gente espera que o lançamento do livro na noite de hoje possa reunir vários lutadores sociais, simpatizantes do PSOL, militantes de esquerda, que têm visto no PSOL uma alternativa para essa confusão que está a política brasileira. Então, o nosso livro é para falar um pouco do partido, falar um pouco da esquerda brasileira, dos rumos que a política tem tomado, e a Feira do Livro é um excelente espaço para isso. 10 anos pode parecer pouco tempo, mas você, nesses 10 anos, você tem feito muita coisa, não é? É um partido abusado, um partido ousado, né? E a política brasileira mudou muito nesses 10 anos, né? A gente acompanhou essas mudanças, ou pelo menos tentou acompanhar essas mudanças, mantendo a nossa coerência, mantendo a nossa combatividade, o nosso compromisso com os mais pobres, com os excluídos. Eu acho que refletir sobre essa experiência do PSOL é também refletir sobre o que a política brasileira viveu nesses últimos 10 anos e todas as transformações pelas quais ela passou. O PSOL está absolutamente comprometido com a luta contra o golpe, contra o governo ilegítimo, mas a gente não deixou de fazer as críticas que tinham que ser feitas, não, aos governos do PT, ao governo do presidente Lula, da presidente Dilma, que eram projetos com muitas limitações. Basta dizer que o vice-presidente golpista era vice-presidente do PT, não do PSOL. Então a gente não deixou de fazer nossas críticas e acha que a partir de uma reflexão sincera, profunda sobre os erros e os acertos da esquerda brasileira nos últimos anos, a gente possa, quem sabe, reorganizar um projeto alternativo ao golpismo, à direita, aos latifundiários, aos grandes industriais que não querem nada com o povo, e poder, em torno de uma ideia de libertação, de justiça social, de igualdade, reorganizar um projeto que não vai ser responsabilidade só do PSOL, mas que passa, sem dúvida, pelo PSOL, por aqueles que estão na luta em outros partidos de esquerda e nos movimentos sociais. Você está vendo uma arremetida internacional da direita conservadora. Não é só no Brasil, é toda na região, toda a América. Está vendo o perto que está Donald Trump, os republicanos nos Estados Unidos, Europa com tremendos problemas. Essa ação restauradora da direita, será que vai ter uma reação das massas populares, dos partidos de esquerdas? Eu acho que já está tendo, viu? Se a gente acompanhar o que aconteceu recentemente na França, a luta dos trabalhadores contra a retirada de direitos na França, a resposta também de setores progressistas na Espanha, a retirada de direitos na Espanha, em Portugal e também na América Latina. Embora o ciclo de governos progressistas na América Latina viva um momento de crise, isso é inegável, mas tem muita luta acontecendo. Os indígenas estão lutando, os sem terra estão lutando, os trabalhadores estão lutando, a juventude, as mulheres. Não vai ser fácil para a direita retirar conquistas, retirar direitos dos trabalhadores. Eles vão tentar, sem dúvida, mas com certeza vai ter muita luta e muita resistência. A gente continua acreditando que a resistência popular é o melhor antídoto, o melhor remédio contra a retirada de direitos e a ofensiva conservadora que a gente tem vivido no Brasil e em todo o nosso continente. Tema porque é um tema que afronta o senso comum. Há uma força no senso comum em torno da ideia de que mais penas, mais leis, mais punição combate a criminalidade. Isso não é verdade. O que combate a criminalidade, do nosso ponto de vista, é mais direitos, mais oportunidades, mais emprego, mais qualidade de vida, mais lazer para a juventude. Isso é o que pode evitar que o jovem tenha que recorrer, pelas condições que estão colocadas no seu entorno, recorrer à criminalidade. Então, o pessoal tem posição de princípio sobre alguns temas. E uma esquerda coerente, uma esquerda verdadeira, comprometida com a transformação, mantém os seus princípios, e este é um tema de princípio com o qual a gente não pode, de maneira alguma, transigir. O sistema político brasileiro, podemos dizer que está falido? Ou a representatividade está em decadência? Os poderes públicos, essa dependência com o capital financeiro, coloca em risco a República quando vemos a atuação do Judiciário, do Legislativo? O que você acha dessa realidade política que vivimos no Brasil? Se o sistema político brasileiro não está falido, ele está muito próximo de falir, tá? O sistema político foi completamente sequestrado pelos interesses econômicos. O financiamento das campanhas é a prova principal disso. Nós temos aí campanhas milionárias. 370 milhões de Lima, 260 Écio. Por exemplo. $20
cada voto brasileiro. O voto mais caro do mundo é o voto brasileiro. Exatamente. Então, o sistema político está completamente sequestrado. O PSOL é o único partido no Brasil que tem no seu estatuto proibição de receber recursos de multinacionais, de prestadoras de serviço, de bancos, mas isso não pode ser uma decisão individual dos partidos. Os partidos não podem ter a opção de estarem ou não sequestrados pelo poder econômico. É preciso que a democracia, ela própria, coloque freios a esse processo de captura que a política brasileira vive em relação aos interesses dos monopólios, dos latifúndios, das grandes corporações. Então, no caso do Brasil, o sistema político brasileiro se degenerou muito fortemente nos últimos anos devido a essa relação com a iniciativa privada, e tudo que a gente tem visto aí, os escândalos de corrupção e muitos dos problemas envolvendo a corrupção, é exatamente a falta de limites entre o público e o privado. Então, uma reforma política é urgente, necessária. Isso. Não sei se o parlamento brasileiro tem condições de fazer. Você tem uma posição sobre essa reforma, como seria? Porque com esse parlamento, não acho que uma constituinte. O que vocês pensam a respeito? Como que se muda esse cenário? Mesmo uma constituinte sem mobilização popular suficiente, vai eleger políticos alinhados com as mesmas ideias que estão aí hoje. Então, o primeiro pressuposto para poder viabilizar uma reforma política que democratize o poder, democratize a política, diminua o poder das grandes corporações sobre a política, é participação popular. Ou seja, é preciso haver um grande processo de mobilização social popular por novas regras na política, para refundar a democracia brasileira. Sem isso, mudar as regras, fazer uma constituinte exclusiva, convocar um plebiscito para discutir novas regras para a política brasileira sem mobilização, o resultado provavelmente vai ser uma reforma pior do que a que foi feita pelo Eduardo Cunha no ano passado, se é que é possível, né? E é possível, a gente sabe que a direita está sempre cheia de más intenções, pronta para destruir ainda mais o sistema político. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quiron. Boa leitura! Tudo bem, Raul? Uma grande feira, muito interessante, excelentes autores, um público bastante entusiasmante e um clima bem interessante para a gente discutir exatamente o momento do Brasil, a nossa literatura e, por que não, a nossa política e a Lava Jato, que é o grande momento ápice que nós todos estamos a discutir. Quanto tempo levou esse projeto desde a ideia até o livro publicado? A ideia ela surgiu esse ano. O livro ele foi concebido a jato, até para fazer jus aí à operação. Em 90 dias ele saiu do zero, porque rápido, né? Recebi um convite da editora e precisávamos retratar tudo aquilo que eu já vinha refletindo ao longo de um certo momento, para entender o que é a Lava Jato, o que são cada uma das suas fases, sobre o seu principal protagonista, que é Sérgio Moro. E aí precisamos entender quem é Sérgio Moro, os casos que ele julgou, da onde ele veio, os estudos, e terminando no arremate do livro, uma série de reflexões do que esperar do nosso país após a Lava Jato, o que temos que esperar de todas as outras operações, qual é o legado que fica, o que temos a aprender, por exemplo, da Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália. Na Itália, né? Então, o livro ele trata exatamente sobre essa série essas inúmeras questões. E especificamente o juiz Moro, você conhece há quanto tempo? O juiz Moro eu venho acompanhando como estudioso. Ele não foi um livro que eu fiz entrevista, até porque não é uma biografia, é um livro sobre um perfil público, mas acompanho como todo profissional do direito, porque ele é um famoso escritor sobre o crime de lavagem de dinheiro, ele tem obras sobre isso. Ele ficou muito famoso no Brasil inteiro por duas passagens. Primeiro pelo Banestado, ele foi o juiz responsável pela Banestado, que acabou não tendo um resultado tão bom, talvez pela conjuntura do momento, e as pessoas não se lembram, mas ele foi o grande auxiliar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão. Assim que ela assumiu como ministra, ela chamou Sérgio Moro para ajudá-la a fazer seus votos, suas condenações, e lá ele ficou conhecido no Brasil inteiro com a sua mão pesada e seu conhecimento bastante aguçado em crimes do colarinho branco.
que espera que deixe a Lava Jato para a história do Brasil, para a história jurídica, para a história do direito? A Lava Jato é a maior operação que o Brasil já teve. Ela conseguiu descobrir o maior esquema de corrupção na maior empresa pública dos maiores do mundo, que é a Petrobras. Penso que o legado dela é saber que a justiça é para todos. Ela pode atingir desde daquele que é um pequeno operador de corrupção, um grande diretor de uma grande empresa, até um dono bilionário de grandes corporações, de construtoras e políticos ainda no cargo. Então, o que a Lava Jato vem fazendo pelo Brasil é desvendar esse esquema corruptivo bastante enfronhado no nosso sistema e, quem sabe, trazer como legado melhores tempos, não que a corrupção vai acabar, mas que o senso de punição da justiça atinja também o andar de cima, que é o que nós não vimos observando ao longo da nossa história. Então, eu acho que esse pode ser o grande legado que a Lava Jato pode trazer para o país. Espero que isso seja uma tônica daqui para frente. Novos projetos você tem? O projeto, por enquanto, é divulgar esse livro, é compreender o momento e vamos acompanhar com entusiasmo exatamente o que está acontecendo e depois a gente vai descobrir o que pode vir pela frente, porque tem muito mais coisa a ser revelada. Seguramente. Obrigado pela sua atenção e sucesso. Tá bom? Obrigado, Raul. Até a próxima.